Oi, eu sou Marli Silva do canal Coexistindo Espiritualizando e nós estamos aqui juntos novamente para continuarmos a lermos o livro primoroso de Castro Alves, Espumas Flutuantes, que é um livro, como eu canso de repetir aqui, a sua importância tem várias importâncias esse livro. Primeiro, foi o primeiro livro, o primeiro e único livro a ser publicado em vida, quando ele ainda estava aqui entre nós. Depois, quando ele desencarnou, foi publicado Os Escravos e outros livros. Mas enquanto ele estava aqui, ele publicou apenas Espumas Flutuantes, que é um livro denso, é um livro bonito, é um livro que tem vários tipos de poemas, tem algumas homenagens, e é um livro que não deixa de falar da atualidade. É um livro muito atual, é um livro muito útil para uma pessoa que queria compreender como era a sociedade brasileira na época de Castro Alves e que não vê muita diferença na época de hoje, tirando que nas praças públicas os negros eram açoitados para trabalhar, porque trabalhava, para comer, para não comer, porque tinham fugido, porque não queriam ser escravos. Então, para tudo havia a violência contra o negro, contra essa população que são nossos irmãos. Nós também, todos nós somos negros, porque somos descendentes deles. Então não temos. O Brasil é um país miscigenado, nós temos que ter essa consciência e nós temos que agir como tal, né? Nós somos todos iguais, não há diferença nenhuma do negro para o branco, do louro para o negro, enfim, somos todos iguais, vivemos num país que pode não reconhecer essa igualdade, mas nós que já temos uma consciência melhor, nós já sabemos que a questão do preconceito racial é cruel. Nós vivemos um país miscigenado totalmente, nós descendemos dos negros, eles vieram aqui, eles construíram esse país com a sua força de trabalho, mesmo aqueles que já estavam sem força, né? Eles eram obrigados a trabalhar e a satisfazer os seus patrões, né? Enfim, nós percebemos isso claramente na literatura de Castro Alves. Castro Alves ele não aceitava que houvesse alguma diferença entre nós e os negros, e porque somos todos iguais. E ele escreveu muito sobre isso, ele era contra a escravidão no Brasil, que nós até podemos pensar que acabou, mas acabou aquela aberração em praça pública, o linchamento do negro em praça pública, que era todos os dias você passava, tinha um determinado local onde os negros eram levados para lá e todo mundo assistia aquele horrendo espetáculo. E no caso de Castro Alves, ele era um combatente disso daí, ele achava uma aberração. E ele escreveu sobre isso, né? Ele tem, em vários poemas dele, ele deixa isso muito claro, que ele era completamente contra e que o Brasil precisava mudar, como nós hoje em dia também somos contra a tudo isso e queremos que o Brasil mude, que o Brasil seja um país igualitário. Mas aí tem a elite do atraso, né? Que ela prefere muito mais miseráveis e eles milionários, porque aí é a maneira também de escravizar toda uma população, independente de ser negros, de seu gênero, de você ter um gênero diferente, de você ter uma cor diferente, de você ter um pensamento diferente, desde que você não seja iguais a eles. Eles se acham melhores e eles querem espezinhar, escravizar, continuar com essa escravidão sem precedentes. E nós precisamos desse Castro Alves aqui hoje.
para que ele possa, ou ele podendo, se ele estivesse aqui encarnado nessa mesma época que estamos, ele estaria fazendo seus poemas, inflamando a população a se revoltar contra essa situação que nós estamos atravessando. E igual ele fazia na época em que ele estava encarnado nesse planeta, neste país que se chama Brasil, que é um país complicado, que é um país imenso, que tem uma frase que se dizem muito hoje em dia: o Brasil não é um país para amadores, né? É um país que é complexo. A problemática brasileira é muito densa, é muito complexa. Nós precisamos mudar isso. Precisamos que o Brasil tenha o que está na bandeira: ordem e progresso, mas sem escravizar, sem espezinhar o povo pobre, a erradicar a pobreza, erradicar a miséria, erradicar a falta de oportunidade. Nós precisamos urgentemente fazer isso. E Castro Alves, claro, se ele estivesse aqui nesse momento, ele estaria falando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Claro que de uma forma poética, bela, porque ele era um gênio da literatura, ele era talentoso demais e ele sabia como abordar as coisas de uma maneira profunda, comovente e que pudesse conscientizar as pessoas. Então, quanta falta faz um Castro Alves? Então, nesse momento, eu acho um momento muito oportuno de trazer a sua poesia à tona. Mostrar que há muitos anos que o Brasil vem tentando, muitos intelectuais, muitos artistas, muitos pintores, escritores, vem tentando tirar o Brasil dessa lacuna, desse buraco negro que ele se encontra, para que o Brasil possa progredir, prosseguir, mas de uma maneira justa, de uma maneira igualitária, de uma maneira que não abrace apenas o estrangeiro. Não, o Brasil é um país pacífico, é um país que não busca guerra como muitas nações, é um país que não se preocupa, não é sua preocupação primária criar guerras, criar essas situações. Não, o Brasil tem sim sua guerra interna, mas não é um país que, se ele for um país bem administrado, for um país cuidado, for um país que o povo não se comporte de uma maneira como lacaios, será um país bom, maravilhoso para todos, porque nós temos dentro de nós a questão da passividade. Nós somos um povo pacífico, nós não queremos guerra, nós não queremos brigas. Então vamos fazer isso dentro do nosso país. Vamos resgatar esse Brasil que a gente tem, que teve pessoas maravilhosas que passaram por esse país e deixaram sua mensagem. Uma delas é Castro Alves, o qual eu vou ler agora um poema que ele fez chamado A Volta da Primavera. Tem aqui um pequeno, não sei se é um versinho, alguma coisa em francês. Aimé et tu mantras faz toi fleur pour éclore après avoir souffert et au fin souffert encore et au fin aimer sans cesse après avoir aimé. A de Musset. Ele deve ter pego esse verso ou essa citação de alguma pessoa que ele conheceu, ou de algum poeta. Ai, não maldigas minha fronte pálida e o peito gasto ao referver de amores. Vegetam louros na caveira escálida e a sepultura se reveste em flores. Bem sei que um dia o vendaval da sorte do mar lançou-me na gelada areia. Serei, que importa, o Dom Juan da morte? Dá-me o teu seio e tu serás a ideia. Pousa esta mão nos meus cabelos úmidos. Ensina-me a brisa ondulações suaves. Dá-me um abrigo nos teus seios túmidos. Fala que eu ouço o
pipilar das aves. Já viste às vezes quando o sol de maio inunda o vale, o matagal e a veiga? Murmura a relva, que suave raio, responde o ramo, como a lua é meiga. E ao doce influxo do clarão do dia, o junco exausto que cedera à enchente, levanta a fronte da lagoa fria, mergulha a fronte na lagoa ardente. Se a natureza apaixonada acorda ao quente afago do celeste amante. Diz quando em fogo o teu olhar transborda, não vês minha alma reviver avante? É que teu riso me penetra n'alma, como a harmonia de uma orquestra santa. É que teu riso tanta dor acalma, tanta descrença, tanta angústia, tanta, que eu diga ao ver tua celeste fronte, o céu consola toda dor que existe. Deus fez a neve para o negro monte, Deus fez a virgem para o bardo triste. Rio de Janeiro, junho de 1869. Isso foi de sua passagem pelo Rio de Janeiro. Ele, quando sofreu o acidente que precisou amputar o pé, ele teve no Rio de Janeiro. Eu não sei se foi nessa época. Eu sei que Espumas Flutuantes foi bem, ele já estava bem mal de saúde quando foi publicado esse livro. Então, assim, nós não sabemos, não dá para saber em que fase foi escrito esse poema. Eu sei que ele juntou todos os grandes, belos poemas e o sentido do que ele queria dar e escreveu Espumas Flutuantes. Então, realmente que essa mensagem chegue como espumas flutuantes, né? Chegue até nós e que despertemos para algo melhor nesse país, para fazer desse país um lugar habitável para todos. Vamos lá, ele fez um outro poema na página 52, a Maciel Pinheiro. Deus suat em aid ao pux pelegrin Bolchar. Partes, amigo, do teu antro de águias, onde gerava um pensamento enorme, tingindo as asas ao levante rubro, quando nos vales ainda a sombra dorme. Na fronte vasta como um céu de ideias, aonde os astros surgem mais e mais, quiseste a luz das boreais auroras. Deus acompanha o peregrino audaz. Verás a terra da infeliz Moema, bem como a Vênus, se elevar das vagas das serenatas ao luar dormida, que o mar murmura das douradas plagas. Terra de glórias, de canções e brios, Esparta, Atenas, que não tem rivais, que a voz da pátria deixa a lira e ruge, Deus acompanha o peregrino audaz. E quando o barco atravessar os mares, quais pandas asas desfraldando a vela, há de surgir-te, gigante imenso, que sobre os morros campeando vela. Símbolo de pedra que o cinzel dos raios talhou nos montes que se alteiam mais, Atlas com a forma do gigante povo, Deus acompanha o peregrino audaz. Vai nas planícies dos infindos pampas, erguer a tenda do soldado Vate, livre, bem livre, a marselhesa aos ecos, soltar bramindo no feroz combate. E após do rumo das batalhas tinto, canta essa terra, canta os seus gerais, onde os gaúchos sobre as éguas voam, Deus acompanha o peregrino audaz. E nesse lago de poesia virgem, quando boiares nas sutis espumas, sacode estrofes, qual do rio a garça, pérola solta das brilhantes plumas. Pálido moço,
Como bardo errante, teu barco voa na amplidão fugaz. A nova Grécia quer um bairro novo. Deus acompanha o peregrino audaz. E eu, cujo peito, como uma harpa homérica, ruge estridente do que é grande ao sopro. Saúdo o artista que, ao olhar a glória, pega da espada sem deixar o sopro. Da caravana guarda a areia apegada. No chão da história o passo teu verás. Deus que o Mazepa nos estepes guia. Deus acompanha o peregrino audaz. Então, assim, é um poema que foi escrito, deixa-me ver, em Recife, 1865. Já foi um poema anterior a outro, que foi em 1869, que foi no Rio de Janeiro. Ele talvez já tivesse sofrido o acidente ou atentado, como nós falamos aqui. Algumas biografias chegam a citar como um atentado, por ele lutar contra as injustiças sociais, a escravidão, queria a libertação dos escravos. Ele participava de reuniões, participava de um movimento, eu não lembro, que eles queriam mudar, né, do Império para a República, e queriam um Brasil mais brasileiro, né, um Brasil entregue aos brasileiros, e isso incomodava muitas pessoas. E também pela questão dele comprar escravos para alforriar. Os donos de escravos não ficavam muito contentes com isso. Então ele sofreu esse atentado, ele perdeu o pé, ele tinha tuberculose, tinha apenas 24 anos. Era uma pessoa que tinha uma experiência, uma vivência, parecia que ele tinha 100 anos. E de uma beleza poética, né? Ele tinha esse dom para a poesia, que nós realmente, graças a Deus, podemos chamar Castro Alves de nosso, né? Dizemos que temos um Castro Alves para chamar de nosso. E ele falava de temas que seria muito atual hoje em dia. Aí você pode dizer, nossa, mas isso foi 1800 e lá vai pedradas. 1869 ele estava escrevendo um poema e nós estamos em 2022. Pois é, mas os problemas do Brasil são crônicos. Tem uma frase que costumam se dizer hoje em dia, virou moda na internet, nos blogs, nos programas que fala sobre política. As pessoas sempre dizem, né, que o Brasil não é um país para amadores. Essas pessoas dizem isso. E realmente não é. O Brasil não é um país fácil de você lidar. Há muitas questões a serem resolvidas. Há muitas questões que vêm se arrastando, não é de dias, de semanas, de meses, mas de século. É essa questão do poderio econômico na mão de poucos, enquanto muitos passam fome, enquanto muitos passam necessidade, passam situações que é sem oportunidade. É a mesma sociedade, muito parecida com a sociedade que Castro Alves confrontava, que ele não aceitava, que ele queria que mudasse, que ele queria que a ordem e progresso que estava na bandeira fosse de fato vivida no Brasil pelos brasileiros, que nós tivéssemos a nossa oportunidade, que o Brasil fosse um país para todos. É o que nós queremos agora, em 2022. Nós estamos vendo aqui o retrato de um poeta que deixou em poesia, através da sua poesia, todo o seu desconforto com aquela situação e o que ele como cidadão poderia fazer. A única coisa que ele tinha naquele momento era poder se reunir com as pessoas, criar um movimento e fazer o quê? Lutar através da sua arte para despertar as pessoas para que se unissem, para unir esse Brasil e transformá-lo num país para todos, num país sem preconceito, num país que eu tenho ainda esperança de que nós cheguemos lá. Castro Alves acreditava nisso e acho que ainda acredita. Para os reencarnacionistas, ele é um espírito, se não reencarnou, claro que não. Não vejo ninguém com potencial como Castro Alves. E
E isso dá a certeza de que ele joga suas vibrações para que o Brasil encontre o seu caminho. Então era isso que eu tinha para hoje. Mais uma leitura sobre espumas flutuantes. Nós estamos lendo o livro, vamos ler até o final para vermos qual a real mensagem de Castro Alves. E agradecemos a ele, namastê, a Castro Alves, namastê a você que assistiu até o final o vídeo. Eu espero que você deixe o seu like para incentivar o canal, faça a sua inscrição e vamos aprender junto mais sobre esse país. Vamos aprender junto mais sobre esses grandes poetas, um pouco mais sobre eles, esses poetas que nos trazem informações desse Brasil que nós como eles queremos mudar essa realidade. Queremos um Brasil realmente igualitário, um Brasil para todos. É isso que eu tinha para hoje. Espero que você não esqueça realmente de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de participar, deixar o seu comentário, falar o que você achou, se você concorda com Castro Alves, se você não gosta da poesia de Castro Alves, se você gosta. Enfim, participe. Isso é importante, nós precisamos realmente mudar esse país, nós precisamos ter uma nova consciência, nós precisamos amar as pessoas, e isso é muito importante. E eu acho que, resumindo toda a poética de Castro Alves, era isso que ele queria dizer. E eu sou muito grata por ter nascido no mesmo país que ele, e não ser contemporânea, é claro. Eu estou em 2022, mas eu gostaria muito de ser contemporânea dele, porque eu tenho certeza que ele estaria aí, falando a verdade. Ele estaria com a sua poesia inflamante, tocando os nossos corações, nos despertando para que fôssemos um povo melhor. Então é isso aí. Espero a sua inscrição, espero o seu like e agradeço aqueles que estão se inscrevendo, que estão deixando o seu like, que estão deixando o seu comentário. Eu sou muito grata a todos vocês. Namastê e até a próxima. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Eu sempre sou suspeita para falar, porque eu sempre gosto de falar de poesia, principalmente desse tipo de poesia como de Castro Alves. Namastê a todos. Até lá.